Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais o Evangelho no Lar. Pedimos a Deus, Jesus, nossos amigos e mentores espirituais da Casa Espírita Eulália Nogueira, porque nos auxiliem neste momento, trazendo muita proteção, amparo a todos nós, para que possamos assimilar da melhor forma possível a mensagem do Evangelho de hoje, que é do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 13. Fénelon Argel, 1860. O homem é o administrador dos bens que pertencem a Deus e terá que prestar contas rigorosas do emprego que deles fizer, usando seu livre-arbítrio. O mau uso desses bens consiste em utilizá-los apenas para sua satisfação pessoal. Ao contrário, o bom uso consiste em utilizá-lo para beneficiar o próximo, e o mérito será proporcional ao sacrifício que para isso o homem tiver que suportar. A caridade é apenas uma das maneiras de se empregar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, mata a fome, protege do frio e dá asilo aos abandonados. A riqueza também possui o grande dever de prevenir a miséria. Eis a missão das grandes fortunas: gerar e executar trabalhos de toda espécie. Mesmo que a atividade da riqueza resulte em ganho para aqueles que a possuem, ainda assim o bem não deixa de ser feito. O trabalho desenvolve a inteligência e aumenta a dignidade do homem, pois permite que ele diga com satisfação que trabalha para ganhar o pão que o alimenta, ao passo que a esmola humilha e envergonha. A riqueza concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de progresso, espalhando produtividade e bem-estar ao seu redor. Os ricos, que empregam a riqueza segundo a vontade de Deus, serão os primeiros a se beneficiar dessa fonte generosa e terão ainda nessa vida os indescritíveis prazeres da alma, em vez dos prazeres materiais do egoísta, que sempre produzem um vazio no coração. Ricos, seus nomes serão abençoados na terra, e quando retornarem, o soberano Senhor dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servidor, compartilha da minha alegria. Nessa parábola, o servidor que guardou na terra o dinheiro que lhe foi confiado representa as pessoas avarentas, em cujas mãos a riqueza se torna improdutiva. Se Jesus fala principalmente das esmolas, é porque no seu tempo e no país onde vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que a arte e as indústrias mais tarde criariam. Através desses trabalhos, a riqueza pôde ser utilizada em benefício de todos, aos que podem dar, independente de ser muito ou pouco. Eu direi: deem a esmola quando for necessário, mas sempre que possível, a transformem em salário, a fim de que aquele que a receba não tenha do que se envergonhar. Bom, irmãos, como a mensagem bem clara o diz, né? A riqueza também é uma prova bastante difícil, pois, apesar de termos o direito de usufruir desses bens que nos são emprestados por Deus durante essa vida, todos nós temos deveres para com Ele. O dever de auxiliar ao irmão mais necessitado, né? Como diz aqui, a caridade é muito importante, como dizem durante vários trechos do Evangelho, poder auxiliar materialmente, uma palavra de conforto, no que aquele irmão estiver precisando. Porém, também a geração de trabalho é uma das grandes benefícios da fortuna. E é por isso também que ela existe, para criar emprego, para que essas pessoas se sintam mais dignas. As pessoas que se manterem, os ricos, que se manterem fiéis na vontade de Deus, fazendo a caridade, gerando emprego, usando os seus bens em prol da comunidade, colherá benefícios tanto nessa vida quanto quando retornar para a pátria espiritual. Aqui no livro corroborando com essa passagem do Evangelho,
No Livro dos Espíritos, nós temos um trecho que fala das provas da riqueza e da miséria. As questões de 814 a 816. Por que deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Tanto uma quanto outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Como é dito, é uma prova muito difícil e muitas vezes a pessoa acaba pensando só em si, pensando em acumular mais riquezas, se deixa levar pela avareza, pela vaidade, pelo egoísmo, né? Pelo ego. E dessa forma, muitas vezes, na maioria das vezes, falha na missão que recebeu. Complementando aqui o trecho do Evangelho, ele fala: a posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, Jesus disse: eu vos digo em verdade, é mais fácil a um camelo passar por um buraco de uma agulha que a um rico entrar no reino dos céus. Então, complementando, são muitos deveres que muitas vezes não são cumpridos por quem tem condições de cumprir. No entanto, quando conseguem seguir, né, os desígnios de Deus, estão fazendo grande benefício a si, a seu espírito e a sua comunidade. No livro Contos desta e de Outra Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, também tem uma parábola das posições, que fala: há longo tempo compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara, outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além. Postos um a um, na balança, o primeiro acusou enorme peso. Era ainda assim presa fácil de lutas inferiores, parecendo balão cativo. O segundo, no entanto, revelava grande leveza. Poderia viajar em demanda dos cimos. Inconformado com tudo, disse o primeiro: onde é a justiça divina? Fui mendigo paupérrimo, indicando o outro, enquanto ele era rei. Passei fome, ao passo que muita vez ouvi no banquete lauto. Esmolava na rua, avistando-o na carruagem. Conhecia a nudez, reparando-o sob manto dourado, quando seguia em triunfo. Vivia entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como o primeiro entre os primeiros. O outro baixou a cabeça, humilhado, em silêncio. Mas o amigo sereno que representava o Senhor falou persuasivo: viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro, entretanto não lhe observaste o coração agoniado de dor. Ante os problemas dos súditos a que devia assistência, fitaste-o sob dourado manto nos dias de júbilo popular. Todavia não lhe contemplaste as chagas do sofrimento moral diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiorais da terra. Entretanto, não sabe quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito. Embora fosse obrigado a sorrir, além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou.
Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu o passaporte para a ascensão sublime. Sozinho em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: E agora? O ministro angélico o abraçou, sensibilizado, e informou: Agora renascerás na terra e serás também um rei. Então, mostrando que, também é bastante difícil. Quem consegue cumprir sua missão passa por várias provas, mas conseguindo cumpri-las de acordo com os desígnios de Deus, consegue atingir a ascensão espiritual. Bom, irmãos, então encerrando o evangelho de hoje, eu gostaria de pedir que nossos médicos, enfermeiros, espaço possam levar a cada lar amor, paz, luz, que possam fazer uma limpeza na nossa casa, adentrando por cada cômodo da nossa residência, para que todos nós possamos vibrar numa energia de muito amor, muita luz e contribuir com esse momento tão difícil que a humanidade está passando. Pedimos que eles protejam, levem luz a todos os irmãos doentes que estão nas suas casas ou que estão internados aqui na Santa Casa de Caridade da nossa cidade, que eles possam receber o que merecerem, de acordo com o seu merecimento. Pedimos também pelos idosos que se encontram nos asilos, que eles possam receber amor e luz que tanto necessitam. As crianças que se encontram na moradia transitória, posso levar um pouco de afago ao coração dessas crianças que tanto necessitam. Pedimos também por nossos irmãos que muito erraram e se encontram nos presídios, que no momento que eles tiverem a consciência, que eles reflitam e possam se tornar pessoas melhores, mudando suas atitudes. Pedimos também pelas nossas águas, pela fluidificação das nossas águas, que eles coloquem, de acordo com o merecimento de cada um de nós, o tratamento para o nosso corpo, mente e espírito. Desejo então uma boa noite a todos e que assim seja.